Paz e graça, meus irmãos. Aqui quem está falando é o diácono Marlon Menezes. A minha intenção nesse vídeo é falar um pouco de forma resumida o porquê nós não aceitamos os livros chamados apócrifos como inspirados e nós não colocamos na nossa Bíblia como tendo a mesma autoridade que um livro canônico. Pois bem, existe cerca de 5 fatos o porquê nós não aceitamos como inspirados. O primeiro fato: não são inspirados por nós e também pelos pais da igreja nos séculos 1, 2, 3 e 4, porque não foram aceitos como inspirados pelo povo judeu. Os judeus, de modo geral, não aceitaram como inspirados. É interessante que os rabinos Hillel, Shammai, Gamaliel e também o historiador judeu Flávio Josefo e Filon, um grande filósofo judeu, eles não aceitavam esses livros como inspirados. Eles rejeitavam esses livros como livros apócrifos. Eles citavam diversos livros do Antigo Testamento, isto é, os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, citavam como inspirados, mas não como e os demais, melhor dizendo, os demais livros chamados apócrifos, eles rejeitavam e não tinham como inspirados. Segundo fato, Jesus não aceitou esses livros como inspirados. Quando você lê os 4 evangelhos que falam sobre a vida terrena e sobre as parábolas de Jesus aqui na terra, nenhum deles vai mostrar Jesus chamando esses livros apócrifos como inspirados. Não existe nenhuma passagem do Novo Testamento, inclusive nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo que Jesus chamou tal livro como inspirado. Então, esse é o segundo fato, e ao meu ver, é o mais importante dentre os demais fatos, porque Jesus, sendo Deus, rejeitando esses livros como inspirados, logo dá-se a entender que não são livros inspirados pelo Espírito Santo. E nós sabemos que a palavra de Jesus, que a argumentação feita por Jesus é mais importante, é mais válida do que qualquer outro argumento de qualquer outra pessoa, teólogo, escritor, apóstolo da Bíblia Sagrada. Amém? O terceiro fato: os apóstolos, isto é, Pedro, João, Tiago, Paulo, nenhum deles aceitavam esses livros como inspirados. Alguns deles fizeram alusões a alguns livros chamados apócrifos, mas não aceitavam os livros todo como inspirado. Quarto fato: por qual razão esses livros não são inspirados? Os pais da igreja, no período de 4 séculos, não aceitavam esses livros como inspirados. Nos principais concílios dos séculos 1, 2, 3 e 4, não aceitavam esses livros como inspirados. Então, eles rejeitavam como inspirados. Orígenes, Tertuliano, Justino, o Marte, todos esses teólogos importantes da igreja cristã rejeitavam esses livros como inspirados. Lembrando que houve teólogos importantes na igreja católica, como por exemplo Jerônimo,
que rejeitavam esses livros como inspirados. Jerônimo, por sua vez, ele, em parte, a princípio, recusara traduzir esses livros para a língua latina e colocar esses livros no cânon sagrado. Mas, por insistência de Santo Agostinho, ele resolveu colocar alguns livros ali como inspirado, alguns livros no cânon, mas ele mesmo defendia a tese de que não eram inspirados, mas sim apócrifos. E é interessante também nós falarmos do quinto fato. Esses livros não são inspirados por conter erro geográfico, histórico, ou seja, são livros que ensinam algumas doutrinas espíritas. Por exemplo, existe um livro apócrifo que em outra ocasião eu vou citar com mais detalhes os erros de cada um desses livros. Existe um livro apócrifo que ensina a oração pelos mortos. Existe também um livro apócrifo que ensina a salvação pelas obras. Ensina também a doutrina do purgatório, que quem deu ênfase foi Santo Agostinho. E a partir daí, a Igreja Católica até hoje crê no purgatório, faz a oração pelos mortos, a oração do sétimo dia, a missa e outras heresias a mais que esses livros eles contêm. Então, esses livros não são inspirados por causa dessas cinco fatos que eu lhes apresentei nesse vídeo. Amém? Então, primeiro, não são inspirados porque os judeus rejeitavam como inspirado. Segundo, o próprio Jesus rejeitara como inspirado. Terceiro, os apóstolos rejeitavam como inspirado. Quarto, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos do cristianismo dos séculos 1, 2, 3 e 4 rejeitavam como inspirados. E quinto, contém erros geográficos e históricos. Lembrando que a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ter erros. Por quê? Porque se a Bíblia contém erros, logo Deus ele erra. Então, Deus não pode errar. Então, se Deus não pode errar, então na sua palavra não pode ter erros. Amém? Um forte abraço. Até a próxima. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Nos siga nas redes sociais. Marlon Menezes no Instagram, Marlon Menezes no Facebook e Marlon Menezes também no YouTube. Um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.